Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Convido os irmãos para abrirem vossas Bíblias lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, os versículos 25 e 26, que diz: E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio e recebê-lo, e prostrando-se aos seus pés o adorou. Mas Pedro levantou dizendo: Levanta-te, eu também sou homem. Amém. Graças a Deus, irmãos. Também vou pedir licença para tirar aqui a máscara, para nós começarmos mais uma etapa da nossa lição, que é a lição dos adultos. E já de antemão já quero agradecer a todos que estão conectados juntamente com todos nós aqui. Quero agradecer ao Marcelo, que está na mídia, que Deus abençoe a vida do Marcelo, o nosso irmão Henrique também cooperando, e agradeço as orações dos amados irmãos em nosso favor. Irmãos, estamos na lição de número 12, onde nós vamos aprender, Henrique, só trocar por gentileza. Nós vamos aprender mais uma partícula da palavra de Deus nesta manhã, e peço a você para ficar ligadinho. Se porventura alguém não entrou aí, compartilhe e diga que já está em funcionamento, já está no ar a EBD na Nova Mangabeira. A lição nos diz assim: a urgência do discipulado. Esta palavra, irmãos, é tocante no crescimento, veja só, no crescimento do bem-estar do crente, quando nós falamos espiritualmente. Há uma necessidade de uma urgência grande de aprendizagem. Porque, irmãos, a Bíblia diz que as pessoas pecam por falta de conhecimento. Então isso, irmãos, está se alastrando de uma forma tal que hoje as pessoas em si, ela leem a palavra, ela até vem para a escola dominical quando estava funcionando, ou até assiste a EBD, vem para as doutrinas, mas muitas vezes não deixa esse ensinamento, esta palavra tomar conta da sua mente e do seu coração. É por isso que o autor, ele fala uma forma tão precisa e direta, quando ele diz assim: a urgência do discipulado. Porque, irmãos, é preciso entendermos que temos que aprender. Eu vou repetir novamente: faz uma necessidade, e é uma necessidade, de nós abrirmos a nossa mente para aprendermos. Porque, irmãos, viver uma vida carnal ou a vida material até é fácil demais, mas quando nós vamos no tocante, espiritualmente falando, é muito difícil. Porque, irmãos, não é nada natural, não é nada material. Porque o material pode até ser fácil de lidarmos com ela, mas o espiritual, irmãos, temos que atentar para isso. Temos que atentar para isso. Por quê? Porque andamos à contramão da vida, remamos contra a maré. É por isso que o autor, ele fala bem preciso nas suas palavras, diz que há urgência, há uma necessidade, e é urgência, é uma urgência, é prioridade do discipulado. Aprender mais de Deus, abrir a mente para aprender. Porque, irmãos, o ser humano, ele é dotado por querer falar, por querer saber das coisas, mas muitas vezes não tem a sensibilidade de parar, de escutar. Então vamos lá. O textuário nos diz assim: portanto, ide ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas para eu ensinar, eu tenho que aprender. Então, quando a Bíblia fala, e quando o autor está falando aqui,
e fala sobre discipulado, e nós vamos ver o que é discipulado e o que é discípulo, nós entendemos que há, irmãos, uma missão. E quando nós vamos entrar aqui na introdução, nós vamos entender. Vamos entrar na leitura bíblica. Eu quero pegar alguns pontos aqui na leitura bíblica em casa, que diz assim, o versículo 16: e os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte de Jesus lhe tinha designado. Olhem só, irmãos, uma ordem de Deus foi dada: vá para a Galiléia. Por que a Galiléia, irmãos? Porque era um lugar reservado, irmãos, e Deus, ele entende que é preciso o crente ou os discípulos naquele momento ter um lugar reservado para ele. Hoje é o quê? É a igreja do Senhor. Então aqui nós temos liberdade para cantar, nós temos liberdade para pregar, nós temos aqui, irmãos, é o nosso cantinho reservado. Naquela época também, quando o Senhor disse para os discípulos: olha, vá para a Galiléia, porque lá eles não seriam perturbados, vão para lá, porque é preciso agora eu lhe falar uma coisa. Aí, irmãos, uma convocação para um crescimento espiritual. Entenda isso. Há uma convocação, Henrique, para um crescimento espiritual. E nós temos que entender, porque todas as vezes que nós nos aproximamos de Deus, nós ficamos mais inteligentes. Nós aprendemos muito isso. Então, o Senhor disse: olha, aos 11 discípulos, vão para a Galiléia. Há uma ordem. E quando o viram, quando Jesus chegou, eles adoraram, mas alguns duvidaram. Quando eles viram, na proporção, quando visualizaram Jesus, houve uma adoração. Mas muito até pergunta: a dúvida foi de quem? Foi dos discípulos só? Não, nós vamos entender que não foi a dúvida dos discípulos. Até nós, mas os discípulos, 12, duvidaram de Jesus. Vamos lá para a Bíblia, nós vamos entender na Bíblia. Vamos lá. Por gentileza, nosso irmão Henrique, nos ajuda aí a leitura. Em primeira epístola, segundo escreveu o apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15 e versículo 6. Primeira epístola, segundo escreveu o apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 15 e o versículo 6, por gentileza. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Então nós entendemos aqui que não soltavam os discípulos. Até que diz, mas os discípulos, eles duvidaram. Não, existiam 500 irmãos. Os discípulos, 500 irmãos. Então não só foram os discípulos. Então hoje, irmãos, trazendo para nós esta palavra, eu vou entender que tem pessoas que muitas vezes vê o trabalhar de Deus, vê Deus operando, vê Deus fazendo, e muitas vezes está duvidando. A Bíblia diz que nós somos bem-aventurados. Por quê? Porque acreditamos e cremos no Senhor. Os discípulos muitas vezes viam, e até os 500 homens, irmãos que estavam lá, eles duvidaram de Jesus. Mas Jesus disse: olha, eu vou morrer, mas também vou ressuscitar. Então, irmãos, a palavra de Deus é viva, ela é eficaz. Deus, ele não volta atrás na sua palavra. Então, se ele falou, ele vai cumprir na sua palavra na íntegra. Então vamos lá. O versículo 18 diz assim: e chegando-se Jesus, falou-lhe, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então aqui nós entendemos que, irmãos, há uma ordem imperativa: vá, ide. Porque ainda tem pessoas que muitas vezes, irmãos, duvidam do chamado de Deus. Meu irmão, se Deus mandou, vá. Jesus diz: ide por todo mundo. Não é por seu parente, não é por seu chegado, não, é por todo mundo. Deus designou você para ir, ide. E a palavra de Deus diz: e chegando Jesus falou-lhe, dizendo: é-me dado todo o poder. Eu tenho o poder de mandar você
E quando o Senhor manda, ele se responsabiliza, não tenha medo não. Jesus disse, olha, eu vou liberar poder para você. E temos, irmãos, a presença, temos a companhia do nosso Deus. Para que temer? Para que ficar temeroso? Eu não sei se Jesus está falando comigo, eu não sei se é para mim, mas é uma ordem imperativa, é da igreja. Se você faz parte da igreja, você tem que ir. Mas eu não sou pastor, porque eu não sou dirigente da de oração, porque eu não sou dirigente do curso. Meu irmão, você é igreja. E se você é igreja, a ordem é para você ir. Não fique esperando a igreja abrir, não. Pregue no seu trabalho, pregue no carro, pregue a sua vizinhança. Deus te chamou para pregar. Ide por todo mundo e pregar o meu evangelho a toda criatura. O seu dever é falar. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Então, a sua parte você tem que fazer. Então, existe uma voz do nosso Deus, uma voz imperativa, ide pregar o meu evangelho. E a Bíblia diz, e fazer discípulos. Mas para eu fazer discípulo, eu tenho que aprender. Eu tenho que sentar e escutar. Porque muitas vezes nós não queremos nem ouvir, irmãos. Nós queremos ter razão em todas as situações. Nós temos que aprender. Amém? Ao versículo 43 nos diz assim: em cada alma havia temor. Isso aqui, irmãos, era os ensinamentos de outroras, viu? Eu vou ler o versículo 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos. Isso é os perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Olha só, isso era os ensinamentos de outrora. E o ensinamento mudou, irmão? Mudou não. A gente é que muda. O ensinamento é o mesmo. Até quem diz assim, a Assembleia de Deus hoje está light. Não, a Assembleia de Deus continua do mesmo jeito. A Assembleia de Deus tem mais de 100 anos, e uma pessoa que tem mais de 100 anos merece respeito. A igreja, ela não mudou, o ensinamento dela é o mesmo. Quem muda somos nós. Nós queremos enfeitar as coisas, mas nós temos a bússola, nós temos a palavra de Deus como ensinamento, como regra de fé e prática. Regra, fé e prática. Nós temos que entender que temos regras, e as regras, ela tem que ser seguida. Então vamos lá. Eu vou entrar na introdução, eu vou entrar aqui nos tópicos, porque senão eu já sei como é que é a situação, e eu não vou conseguir concluir a lição. Mas vamos lá. A introdução diz assim: os discípulos, vamos lá, o discipulado, acompanhar a pregação do evangelho desde o princípio e de fundamental importância como base inicial da formação cristã no novo convertido. A forma que a igreja local o desenvolverá somará na formação do caráter cristão para o bem ou o mal. Olha só, irmãos, o ensinamento, ela é dada. Nós pregamos, nós ensinamos, nós explicamos o caminho. Agora resta quem está adquirindo ou absorvendo a palavra, é entender e estar aprendendo e absorvendo o verdadeiro ensinamento. Porque existem dois caminhos: o caminho largo e o caminho estreito. Se você quiser ir pelo caminho largo, aí você pode dizer, ninguém me ensinou. Tem ensinamento, tem ensinamento. Então vamos lá. O que é, irmãos, a palavra no tocante, quando nos fala sobre discipulado? Nós vamos entender, irmãos, que discipulado é um ensino. Aí vamos lá, o que é discipulado? É um relacionamento do mestre e o aluno, baseado no modelo cristão e seus discípulos, no qual o mestre reproduz a plenitude da vida, pois o aluno é capaz de ensinar a outro. Olha só, irmãos, é um relacionamento de mestre e aluno, baseado no modelo cristão. É um relacionamento. Quando nós falamos, irmãos, no tocante relacionamento, nós quando falamos sobre discípulo, e eu falei aqui, discipulado é um ensino, e discípulo é alguém que está seguindo.
E quando nós falamos que isso, irmãos, não é ótica material, mas é espiritual, porque hoje nós vivemos um tempo que hoje os professores, irmãos, infelizmente, nós trazendo isso para o nosso tempo, hoje os professores estão vivendo uma época de falta de uma sensibilidade e um respeito. Aluno hoje nas escolas não respeita mais os professores. Hoje, irmãos, não dá ênfase a um respeito da pessoa que está ali na frente. Antigamente não existia um respeito, mas hoje não. E trazendo, irmãos, para essa ótica, porque tem que haver uma sinergia do mestre para o aluno. E tem que haver, acima de tudo, um respeito. Mas quando trazemos para nós aqui, no tocante, como fala sobre discípulos, é que o discípulo nos obedece. E trazendo, irmãos, para a ótica espiritual, o que é ser discípulo, irmãos? É ser servo. E hoje, irmãos, quando o autor está falando sobre uma urgência do discipulado, sabe por quê? É porque hoje, irmãos, está deslizando no tocante do respeito pelas autoridades. Hoje, irmãos, está se deslizando. Até quem diga que diz, eu sou discípulo de Jesus. Mas como é que você é discípulo de Jesus? Como é que você é discípulo de Jesus? Vamos entrar agora, eu vou falar. Como é que você pode dizer que é discípulo, que muitas vezes você não obedece? Eu sou discípulo de Jesus. Jesus disse, meu discípulo obedece os meus ensinamentos. E o que é que nós estamos como esse ensinamento? Porque hoje, irmãos, estamos vivendo, trazendo para nós, trazendo para um ótica espiritual aqui. Hoje, estamos vivendo um tempo que está deslizando até para os próprios membros, falta de respeito com as lideranças da igreja. Não se respeita mais. Pastor, como é que o senhor pode explicar isso? Eu explico da Bíblia. Vamos lá para a Bíblia? Eu explico na Bíblia. Vamos lá. Abra a sua Bíblia aí, por gentileza, nosso irmão Henrique. Abra a sua Bíblia aí. Em Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Porque, irmãos, estamos falando sobre discipulado. Discipulado o quê? É aprender. Discipulado é você adquirir ensinamento. Mas tem pessoas que muitas vezes não querem aprender. Sabe por que não quer aprender? Porque não foi quebrado. Não nasceu de novo. Para eu adquirir ensinamento, eu tenho que aprender. E para eu aprender, eu tenho que me esvaziar de mim mesmo. Mas vamos lá, o que é que diz a palavra? Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Aí muitas vezes eu digo, eu sou discípulo, eu sou servo, mas você tem que entender que você está enquadrado nisso aí, porque, irmãos, não existe um conjunto, não é só uma coisa simples assim, não. Eu sigo, mas as coisas de Deus não é coisas relaxadamente, não, irmão. Eu tenho que entender isso. Eu sou discípulo como? Eu estou obedecendo a liderança da igreja, não é só o pastor, não, irmãos. É o líder do conjunto, tá certo? É a dirigente de oração. É o diácono que está cuidando da igreja, é o auxiliar que está ajudando o pastor. Então tudo isso, irmãos, é um respeito que eu tenho que ter. Isso, irmãos, é ser discípulo. Discípulo é obedecer a palavra dele. Mas eu não vou obedecer, não. Mas obedeça a palavra. Se você obedecer a palavra, você vai correr certo, porque a palavra diz que eu tenho que ser sujeito às autoridades constituídas. Amém? Então, irmãos, vamos lá. A forma que a igreja local desenvolverá, somará na formação do caráter cristão para o bem e o mal. Então, há uma formação, irmão, do caráter. Então, existe um caráter cristão. E o caráter cristão, irmãos, ela vem por vários tópicos que nós vamos trazer aqui para a igreja. Então, o primeiro tópico diz assim: o que é discipulado? Nós falamos o que é discipulado. O primeiro subtópico diz assim: o discipulado, né? É trazer instrução, abrange vários aspectos da vida na área espiritual. Então ela vai abranger vários aspectos da vida espiritual. Porque, irmãos, nós vivemos uma ótica espiritual.
Nós estamos nessa forma carnal, Henrique, mas nós temos que viver uma ótica espiritual, porque andamos segundo o Espírito, não segundo a carne. E eu tenho que aprender isso. Eu não posso, irmão, de forma alguma, passar batido nisso, porque isso, irmãos, faz parte do caráter do cristão. Mas vamos lá. Segundo subtópico, fala sobre a grande comissão. O que é ser, irmãos, uma grande comissão? É você, é a igreja, somos nós. Comissão o que, irmãos? É uma missão. É uma missão. Porque, irmãos, a igreja foi constituída para uma missão. Então, quando o autor fala uma grande comissão, ele está se referindo à igreja. Nós fazemos parte da grande comissão. Deus te escolheu para estar nessa grande comissão. Tirou você do mundo, da sarjeta do pecado, te escolheu para você estar, foi escolhido para essa grande comissão, para levar a palavra do Senhor. Então vamos lá. O discipulado não é opção e mandamento divino para edificação, crescimento espiritual de cada cristão. Além do discipulado, ele também ordenou que esses novos discípulos guardem o que aprenderam. Olha só, irmãos, não é apenas uma opção, é uma ordenância. E duas coisas que eu aprendo aqui, você tem que fazer. E a outra coisa que eu tenho que aprender, que eu tenho que fazer, é aprender e guardar. Olha só, não é uma opção, é um mandamento. E além de ser um mandamento, né? Eu tenho que guardar o que aprendi. Eu tenho que guardar. Porque, irmãos, não tem sentido eu só ser um ouvinte. Não tem sentido. Eu estou escutando, pronto. Eu tenho que escutar e guardar. Porque a Bíblia guarda a minha palavra no teu coração para não pecar contra mim. Amém? Então vamos lá. O terceiro subtópico diz assim, do primeiro tópico, a educação cristã. Irmãos, isso aí é uma coisa que realmente, repito novamente, estamos vivendo uma época de uma sensibilidade no tocante de uma educação cristã. Como assim, pastor? Seja bem claro hoje, irmãos, a falta de respeito, a falta de educação mesmo com o nosso próximo. Porque, irmãos, a Bíblia diz que nós somos um corpo, e assim bem ajustado, onde Cristo é a cabeça. Mas hoje, irmãos, a falta de sensibilidade no até tratar com o nosso irmão, de você se dirigir para ele com carinho, com amor. Então hoje, irmãos, estamos vivendo uma época de uma falta, vamos ser logo direto, a falta de respeito, até com nossos próximos irmãos. Porque quando eu entendo, falando novamente sobre discípulo é o quê? É obedecer às suas escrituras. Mas vamos lá, quando eu falo em obedecer, a Bíblia diz que quando eu olho para o meu irmão como ele é superior a mim, irmãos, vai ter um respeito, vai ter uma sensibilidade. Então, a educação cristã envolve isso. Vamos lá, vamos fazer uma leitura aqui em João capítulo 14 e o versículo 26, por gentileza, João 14, 26. Quando nosso irmão Henrique procura, vamos ler aqui. Jesus falou e ensinou sobre tudo isso muito mais. Ele ensinou e muito mais. Como a tecnologia prática, a ética, aquilo que o cristão deve praticar no seu dia a dia. O ensino nesse contexto pode ser refletido também ao curso de teologia. Então, esse ensino, irmãos, nós até aprendermos a palavra, ser sensível a escutar, nós estamos adquirindo ou trazendo para nós um comportamento de uma educação cristã. Por gentileza, nosso irmão. João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Olha só, irmãos, isso é uma coisa muito interessante para todos nós, no tocante o quê? Meu irmão, nós temos o Espírito Santo em nós. Não tem, irmãos, como titubear numa situação dessa. Porque, irmãos, além de eu ter a Bíblia Sagrada como ensinamento de uma conduta de um cristão, nós temos o Espírito Santo em nossa vida.
Nós temos o Espírito Santo em nós, que quando a gente faz alguma coisa que desagrada, o Espírito Santo de Deus, somos tocados por Ele. Então, repetindo, além de termos a Bíblia Sagrada como regra de fé e prática, nós temos o Espírito Santo em nossa vida. Não tem, irmãos, de forma alguma de eu fugir do rumo, de eu fugir do caminho, no tocante de uma verdadeira educação cristã. Amém? Então vamos lá. O segundo tópico diz assim: o tríplice do discipulado, que é palavra, comunhão e serviço. Então isso aí, irmãos, é um conjunto, o triplo do discipulado. Palavra. Aí, como eu falei, irmãos, a palavra é primordial na vida do cristão. Porque, irmãos, é a bússola de todos nós. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. E falando, irmãos, sobre ensinamento, sobre palavra, eu quero trazer aqui, irmãos, alguns aspectos de um verdadeiro discípulo. Eu quero trazer o primeiro aspecto de um verdadeiro discípulo de Deus, é crer, irmãos, na doutrina de Deus. O primeiro aspecto de um verdadeiro discípulo é crer, porque, irmãos, se eu não crer, a Bíblia diz, tudo é possível aquele que crê. Irmão, se eu não crer, nada eu estou fazendo. Primeiramente eu tenho que crer. Mas vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26. Então o primeiro ponto, como eu posso trazer como característica de um verdadeiro discípulo, é crer. O segundo tópico, irmãos, que eu trago para mim como um caráter de um verdadeiro discípulo, é nascer de novo. Olha, irmãos, quando a gente era do mundo, fazia as coisas do mundo, mas morremos para o mundo e nascemos de novo. Então, um caráter de um verdadeiro discípulo, irmãos, é ele entender que ele nasceu de novo. Ele tem que agora entender que é vida nova. Eu tenho que trazer para mim as coisas de Deus, não as coisas do mundo. Eu estou vivendo uma experiência cristã, um caráter cristão, por gentileza. Isso. Agora sim, Atos 11, 26. E sucedeu que todo ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então, irmãos, a Bíblia diz que eles se reuniam para o quê? Para aprender. Se reunir, irmãos, para aprender. E para eu ensinar, e para até, irmãos, estar enquadrado neste grupo que eu falei aqui, na grande comissão, eu tenho que realmente aprender para ensinar. Você é enquadrado. O ensinamento, eu não tenho um dom para ensinar, mesmo só você dizer que Jesus salva, transforma o homem, conduz. Você já está sendo discípulo de Deus. Então, estamos vivendo numa ótica cristã. Então, a primeira coisa que eu vou aprender, irmãos, é sobre a palavra. Então, trazendo, irmãos, sobre as características de um verdadeiro discípulo. Primeiro, eu creio. Segundo, eu nascer de novo. Terceiro, renunciar a mim mesmo. Olha, irmãos, eu costumo dizer que existe uma guerra interior e exterior. A interior, irmãos, é a guerra entre nós mesmos. O nosso eu, a nossa prepotência, sabe? É isso que acontece na vida do cristão. Então, trazendo para nós esta palavra, renuncia você a si mesmo. É uma guerra constante. E nós temos que vencer. Nós temos que vencer isso. Esta guerra, irmãos, em nós, querer sempre ensinar até Jesus trabalhar. Então, terceiro característica no verdadeiro discípulo é renunciar a si mesmo. A quarta característica é uma vida de disciplina. Uma vida de disciplina. Então, para eu entender, irmãos, e saber que eu sou um discípulo, eu tenho que ter disciplina. O que é ter disciplina, irmãos? É ter equilíbrio. É saber viver uma comunidade, num trabalho. Eu costumo dizer, irmãos, que ser crente aqui é fácil. Mas difícil é você entrar nas trevas e mostrar luz.
Isso, irmãos, nos traz um tocante de ter disciplina, é ter conduta. Vamos lá, em 1 João, capítulo 2, versículo 6. E a quinta coisa, irmãos, que eu vou aprender aqui, é fazer discípulos. Mas para fazer discípulos, eu tenho que aprender. Eu vou estar enquadrado no grande grupo da grande comissão de Jesus. Por gentileza, 1 João capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Olha, repita novamente. Aquele que diz está nele também deve andar como ele andou. Tem pessoas que dizem assim: eu tenho Jesus Cristo na minha vida, mas como é que está o seu andar? Olha só o que diz a palavra. Se Jesus está em mim, eu tenho que andar como ele andou. Não tem, irmão, a palavra de Deus, irmãos, não tem rascunho, não tem mistura, não tem como a gente titubear, não. Eu tenho que andar do meu jeito, você tem que andar do jeito de Jesus. Jesus está em você. Você tem que andar da mesma forma que Jesus andou. Mas pastor, é difícil. Mas não é impossível não, meu filho. Não é impossível não. Jesus te chamou para uma experiência nova com Cristo, um caráter novo com Ele. E eu tenho que entender isso. Se Jesus está em você, ande conforme Ele andou. Aleluia. Ame conforme Ele andou. Não tem como você titubear nisso. Amém? E a quinta parte que eu falei é fazer outros discípulos. A responsabilidade de Jesus não foi se apresentar não, irmão. A responsabilidade de Jesus foi fazer discípulos. E nós estamos aqui, irmãos, como instrumento de Deus para fazer discípulos. Pastor, mas eu não sou pastor para fazer discípulo. Não. Você faz parte da grande comissão. Você pode fazer discípulo. Como assim, pastor? Até do seu modo de agir, do seu modo de ser, você está ensinando alguém. Testemunho da sua vida, você está ensinando alguém. Você está fazendo discípulo. Alguém olha para você, mas eu queria ser um crente daquele jeito. Você está fazendo discípulo. Você está fazendo discípulo. Por gentileza, um outro tópico é Mateus capítulo 28, versículo 19. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus 28 e 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, irmãos, a responsabilidade não é só da liderança do pastor da igreja, não, é sua. Você faz parte da grande comissão. Você foi chamado para levar. Ide é uma ordem de Deus. Não uma obrigação posta para você, não. É um ide imperativo, é uma ordenância. Eu vou se eu quiser. Não, você tem que ir. É uma ordenância de Deus, amém? Então vamos lá, o segundo subtópico nos fala sobre a comunhão. A comunhão. Nós estamos falando aqui sobre o que é ser discipulado. O que é discipulado? Primeira coisa, discipulado. Aí depois vem o segundo subtópico, a grande comissão. O terceiro subtópico é educação cristã. E nós estamos agora no triplo do discipulado, que a primeira coisa é a palavra, segunda coisa é comunhão. Olha, irmãos, esta comunhão, verdadeiramente, ela tem que fazer parte da nossa vida. Comunhão. A Bíblia diz que sem a paz com todos, eu não posso ver a Deus. Olha só, irmãos. Mas fulano, eu falo com ele, eu dou bom dia, eu dou boa tarde. Mas no seu coração, como é que está? Deus sonda o coração. Deus está falando contigo nesta manhã. Você pode dizer, mas pastor, eu tenho paz com meu irmão, eu dou bom dia a ele, eu dou boa tarde a ele, eu dou a paz do Senhor, eu dou a abraço. Mas como é que está o teu coração? Deus sonda o teu coração. Como é que está o teu coração? Está em paz com o teu irmão? Olha aí, a paz que vem de dentro. Quando os discípulos foram questionar Jesus que era para ele lavar as mãos, o Senhor disse, olha, não vou discriminar você, mas o que sai de dentro é o que é verdadeiro. E nós temos que entender que dá pouco eu posso até falar, mas como é que está o teu coração? Como é que está o seu coração lá por dentro? Deus conhece. Deus conhece. Então, esta comunhão, ela tem que ser abrangente na vida cristã. Ela tem que ser abrangente na vida cristã. Então, vamos lá.
1 João, capítulo 1, versículo 3, por gentileza. 1 João, capítulo 1, versículo 3. 1 João, capítulo 1, versículo 3. Olha o que aqui diz a palavra. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Olha só, irmãos, o que ouvimos e aprendemos. Olha, você aprendeu o quê? Que a paz, agora, você aprendeu que a paz, ela vem de dentro e ela tem que ser verdadeira. Nós entendemos, irmãos, que nós somos um corpo bem ajustado, onde Cristo é a cabeça. Se você perder o seu dedo mindinho do pé, ele deixa de ser um corpo completo. Então eu tenho que entender que tenho que ter comunhão. Há uma passagem bíblica que também diz, irmão, 2 Coríntios, 2 Epístola, 2 escreveu aos Coríntios, capítulo 3, versículo 13. 13 e 13, por gentileza. Nós estamos falando sobre o segundo tópico do discipulado. Primeiramente a palavra, segundo a comunhão, e vamos entrar na terceira, que é a comunhão da igreja em Jerusalém. Por gentileza. 2 Coríntios, capítulo 13 e 13. Capítulo 13, versículo 13. 13 e 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Amém. Então a graça e a paz, ela tem que, na verdade, irmão, existir em nossa vida a paz. Eu não posso não dar ênfase no tocante da diferença de não ter paz, porque o Espírito Santo habita em mim, e se ele habita em mim, eu tenho que ter paz. Amém? Então vamos lá para o terceiro subtópico, diz assim: a comunhão na igreja em Jerusalém. Então nós entendemos, irmãos, em outrora, né, existia uma cultura, uma disponibilidade de uma comunhão diferenciada. Aí eu pergunto, esse ensinamento, ela foi esquecida por alguns. Mudou? Não, nós é que mudamos. Então na antiguidade se dividiam terras, irmãos. Na antiguidade existia, na verdade, a verdadeira comunhão. Então vamos lá, Filipenses. Não, primeiramente vamos ler João capítulo 3 e versículo 16 a 17. João capítulo 3, versículo 16 a 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Agora eu pergunto, irmãos, essa comunhão, ela tem que vir, irmãos, como? Com o sentimento de Jesus. Jesus disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ah, mas eu amo fulano, sim, mas como é que está o seu interior? Deus sabe o seu interior, sabe se você está em paz. Mas esta palavra, ela nos traz uma responsabilidade no tocante do verdadeiro sentimento de Jesus Cristo para conosco, com todos nós, do verdadeiro amor. Amém? Então, nos traz um sentido de uma verdadeira comunhão que existia na antiguidade. Ele vivia o verdadeiro amor, verdadeira comunhão com seus irmãos. E nós temos que realmente botar em prática essa comunhão. Amém? O quarto tópico, irmãos, para adiantarmos, o quarto tópico diz assim: o serviço. Nós entendemos, irmãos, que a trindade ou tríplice do discipulado nos fala sobre a palavra como ensinamento, comunhão que nós temos que ter entre os nossos irmãos, né? E o terceiro subtópico também fala sobre comunhão na antiguidade. E o quarto tópico fala sobre o serviço. Quando nós falamos sobre o serviço, irmão, falamos em servir. E quando nós falamos em servir, pensamos logo em Jesus. Lembra que quando Jesus estava lavando os pés dos discípulos,
Ele estava servindo, irmãos. E ele veio para servir. Mas muitas vezes a gente não quer servir. A gente não quer se dar, irmãos, em uma comunhão de um certo amor que Deus distribuiu para todos nós. Quando o Senhor estava lavando os pés dos discípulos, Pedro ignorou aquela situação e até vezes questionava Jesus por que Jesus estava lavando os pés dos discípulos. Aí Jesus olhando para ele, parece que eu estou ouvindo naquele momento. Pedro, acaba com esse negócio, Pedro. Desce do teu pedestal, desce do teu orgulho, da tua prepotência. Se eu não fizer isso aqui, vocês não vão ter parte comigo, porque vocês têm que aprender comigo. A Bíblia diz: aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração. Mas essa questão de ser manso, irmãos, tem se esvaído de muita gente. Aprendei de mim, aprender com, não é aprender com o pastor, não. O pastor é falho, o pastor muitas vezes fica, um pouco agitado. Mas a Bíblia diz: aprendei de mim, aprendei com Jesus, que eu sou manso e humilde de coração. Manso e humilde de coração. É do coração, irmãos. Aí voltando logo para o sentimento interno, é coração. Aprender de mim que eu sou manso e humilde de coração. E humildade, irmão, é como eu falei, não é você usar a calça rasgada, nem um chinelo havaiana, nem estar todo assanhado, nem estar todo feio. Não, a humildade vem de dentro. É você reconhecer, é você respeitar o seu próximo. Isso, irmãos, é usar de humildade. Amém? Então, falando em servir, o termo do Antigo Testamento se relaciona na maioria das vezes aos sacerdotes no santuário, também a qual a pessoa temente a Deus. Então, irmãos, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aí tem pessoas que dizem: eu sou sábio, eu leio a palavra. Mas uma pergunta que não quer calar: você teme a palavra, a Deus, aos ensinamentos? Você está fazendo correto? Então, irmãos, o temor ao Senhor, a sua palavra. Amém? Ainda, irmãos, em Josué, capítulo 24, versículo 15. Josué, capítulo 24, versículo 15. Já estamos indo para o nosso terceiro tópico. Josué, capítulo 24, versículo 15. Por gentileza. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem se vais. Se os deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Agora uma pergunta que não quer calar, irmãos: a quem você está servindo? Será que você está enquadrado no que eu falei aqui, nesse trip do discipulado? Será que na verdade você vive intensamente esta palavra, ensinamento? Será que na íntegra, ou de verdade, você está tendo comunhão? Será que de verdade você está servindo? Porque o servir, irmãos, não é servir a liderança, não é servir o pastor, não é servir a dirigente de oração, não é servir a dirigente das irmãs, não, é servir a Jesus. Eu tenho que entender, irmãos, que o serviço é do Pai. Então, a quem você está servindo? Quando Elias chegou para os profetas de Baal, já disse: ei, se for a Deus, sirva. Se for a Baal, sirva. Agora não fique em cima do muro, não. Não fique, deixa eu ser direto aqui, rasteiro. Não venha para a igreja só para esquentar banco de igreja, não. Aprenda a ter comunhão, aprenda a viver intensamente esta palavra. Eu não posso, irmão, no tempo que a gente está vivendo, eu ficar em cima do muro, não. Eu tenho que viver intensamente esta presença, esse ensinamento. Amém? Vamos lá para o terceiro tópico. O discipulado é o crescimento sadio da igreja. Vou repetir novamente: o discipulado e o crescimento sadio da igreja. Olha, irmãos, a igreja, ela tem que viver, irmãos, nos ensinamentos saudáveis. Eu costumo dizer aqui, irmãos, eu louvo a Deus pela
AD Nova Mangabeira, que quando os cultos estavam atuando presencialmente, irmãos, para a glória de Deus, debaixo do sangue de Jesus, nós vamos aqui, temos culto de terça-feira aqui, irmãos, que irmãos vêm para aprender a palavra. É o ensinamento, irmãos. Olha, irmãos, o crente, é como eu falei, se eu nasci de novo, eu tenho que aprender do zero. Porque, irmãos, a ótica humana eu sei, mas a ótica espiritual eu tenho que aprender. A ótica espiritual eu tenho que, trazendo aqui para nosso irmão Henrique, ele aceitou Jesus já faz quanto tempo? 2 anos, está aprendendo. Ele na ótica humana, ele veio aprendendo desde quando nasceu, lá de 1 ano, 2 anos, na ótica humana. Mas na ótica espiritual ele está aprendendo, como eu também estou aprendendo. Eu fui criado no Evangelho, mas eu estou aprendendo. Sabe o que é isso, irmãos? É da ênfase. É da ênfase. Vamos lá. É da ênfase ao quê? Ao discipulado, ao crescimento sadio. Eu estou crescendo de uma forma sadia. Eu não estou crescendo, irmãos, atrofiado, porque infelizmente ainda tem pessoas, irmãos, que estão aprendendo errado. Sabe por quê? Porque estão dando ênfase a ensinamentos errôneos. Lembra que a palavra de Deus diz que os falsos profetas, falsos ensinamentos. Agora eu pergunto, nós temos motivo para isso? Não. Por que, pastor, o senhor diz isso? Porque nós temos a bússola, a palavra de Deus. Não tem como a gente titubear não, igreja. A maior profecia que nós temos é a palavra de Deus. A maior profecia que nós temos é a palavra. Não tem como você fugir dela. Se você fugir dela, é heresia. Aprenda com isso. Então os ensinamentos, ela tem que ser um crescimento espiritualmente falando sadio. Todas as pessoas que vêm a Cristo precisam ser discipuladas. Isso porque elas se tornaram novas criaturas, é o que falei. Se eu se tornei uma nova criatura, eu tenho que aprender a ótica espiritual. Algo que é espiritual, nem material você já aprendeu. Mas essa espiritual nós temos que dar ênfase a aprender o que é espiritual. Vamos lá, na segunda epístola, segundo escreveu o apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5 e versículo 17. Segunda epístola, segundo escreveu o apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5 e versículo 17. E logo após, Romanos 6 e 4. Vamos lá. Segunda Coríntios 5 e 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quem está em Cristo, nova criatura é, acabou-se. As velhas, ei, a ótica humana, você não está vivendo, você está na matéria humana, mas você vive uma ótica espiritual. E eu tenho que entender isso. É abrir a sua mente para você entender que a sua vida tem que ser espiritual, não é material. Amém? Mas vamos lá para ainda uma leitura que está inserida em Romanos, capítulo 6, versículo 4. 6 e 4, Romanos 6 e 4, por gentileza. De sorte que fomos sepultados com ele, pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Olha só, irmãos, a Bíblia é linda. Olha só, olha o que a Bíblia diz. E ele tomou sobre si o quê? As nossas dores. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Sobre suas pisaduras fomos sarados. Então, meu irmão, estava sobre ele, ele morreu. Então o que você tinha, o seu pecado, a sua incredulidade, o seu eu, a sua prepotência quando você era antes, ignorante, morreu, meu irmão. Foi sepultado com Cristo, porque ele tomou sobre ele. Aleluia. Ele tomou sobre ele, irmãos. A palavra de Deus é linda, oh glória. A palavra de Deus diz, olha, eu tomei sobre mim, está sobre mim o seu mal. Mas o que você tinha de ruim foi morto, porque estava comigo. Jesus disse, estava comigo, foi morto. Foi morto. Então, irmãos, o crescimento espiritual. O segundo subtópico diz assim: o crescimento numérico.
O crescimento numérico. Então, irmãos, quando eu falo em crescimento numérico, é porque quando eu aprendo, eu agora tenho uma disponibilidade de fazer discípulo. Então vai crescendo, irmãos. E Jesus diz: fazer discípulo. Ele está falando em algo numérico. É aumentar. É você levar o imperativo do Senhor. Amém? Vamos ver Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 31. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 31. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 31. Por gentileza. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Então, irmãos, se eu, na verdade, aprendi, se agora eu tenho um exemplo, meu irmão, porque não é só você dizer: não, mas pastor, eu não sei falar, eu não sei ler. Meu irmão, só a sua atitude, só o seu jeito de andar, você já está fazendo discípulo. Você está aumentando pessoas. Isso nos traz um tocante de números. Então agora você, não por falar, mas sim no seu jeito de ser. A sua vizinhança olha e diz: pai, pense que homem de Deus, que mulher de Deus. São pessoas que na verdade têm exemplo e vida. É um testemunho que você está dando. Amém? O terceiro subtópico. Amém. O terceiro subtópico, irmãos, dá uma pausazinha aí, que vai ser trocado em celular para vocês não perderem o andar, no nosso ditado popular, o andar da carruagem. Amém? Vamos para o terceiro subtópico. Nosso Marcelo vai trocar aqui o celular e vamos dar continuidade em nome de Jesus. Já estamos concluindo, estamos no terceiro subtópico. Nós estamos no terceiro tópico, o discipulado e o crescimento sadio da igreja. E nós vamos para o terceiro subtópico, que nos fala sobre o exemplo da igreja na Antioquia e na Síria. Por gentileza, nosso irmão Henrique, abra aí Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 22, e logo após Atos 11, 25, por gentileza. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, o 25 agora, e partiu Barnabé para Tarso, a buscar Saulo, e achando, conduziu para Antioquia. Então nós entendemos aqui, irmãos, falando sobre o discipulado e o crescimento sadio da igreja, nos remete o que, irmãos? É que você é igreja, nós somos a igreja. E quando fala que o que estava acontecendo na igreja foi algo tocando e que as pessoas começaram a ver, trazendo isso para todos nós, irmãos, nós somos exemplos. Nós temos que dar um bom testemunho diante de Deus. Então, igreja do Senhor, nós temos que viver de uma forma enérgica e darmos ênfase a uma urgência de um verdadeiro discipulado, de uma aprendizagem. Entender que eu tenho que aprender, entender que eu tenho que ser discípulo, e entender que acima de tudo eu tenho que ser servo. E para concluirmos, irmãos, a nossa lição de hoje, nos diz assim: Deus tem interesse no bem-estar social e espiritual do ser humano. Isso vale para a igreja, para a sociedade. A educação com base nos princípios cristãos é importante porque, além dos valores espirituais, concluir na congregação de uma sociedade civilizada. A base dos valores morais e espiritual é a Bíblia. Então temos a responsabilidade, irmãos, de trazermos o bem-estar para a sociedade também. E eu costumo dizer, a igreja não foi chamada, irmãos, para participar de movimento, nem tampouco debate, não. A igreja foi chamada para orar. A igreja foi chamada para interceder. Nós não fomos chamados para debater, para entrar em confusão, em briga, não. A igreja é pura, é limpa, é lavada pelo sangue do Cordeiro. Por gentileza, onde você estiver,
curva a vossa cabeça, feche seus olhos, receba por fé as bênçãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a justa consolação do Espírito Santo, seja com todos agora, para todos sempre. Muito obrigado a todos. Fique na doce presença do nosso amigo Jesus. Inscreva-se no nosso canal, comente, deixe seu like e compartilhe. Somos a ADPB Nova Mangabeira, levantando a bandeira da paz.